Ah, nobres ouvintes das costas negras, onde o mar lambe as rochas como língua de dragão, e as brumas escondem mais segredos que ouro em cofre pirata, bem-vindos novamente às crônicas do Bando do Goblin Cruel. Eu sou o cronista, com minha voz rouca como ranger de cordames em ventania, e vos trago o capítulo onde o Bando do Goblin Cruel ganha fama de libertadores, uma cozinheira vira veneno silencioso e uma mina de prata ilegal vira promessa de futuro para inocentes. Sentai-vos junto ao fogo da praia, enchei vossas canecas com o rum escuro das ilhas perdidas e ouvi com o coração inflamado, pois esta crônica se desenrola como o lento crepitar de um forte de madeira em chamas. Que as sombras nos guiem. Oh, ouvi! Os dias se seguiam, como se fossem horas de tão rápido como passavam. O pouco do tesouro que receberam da recém-comunidade de Vila do Balde Cínico, moedas antigas, joias da Era da Luz e artefatos basiliscos, deu ao bando para dar uma boa parada no Porto Sombrio, a sudoeste da Vila Pesqueira. Ali, o grande navio pirata Sombra Voraz, transformado em pesqueiro de grande porte, já fazia comércio próspero, e vez ou outra, Thomas e o bando pegavam um escalerde o barco e davam caminhadas em terra firme. O Goblin, como sempre, gostava de perambular pelos comércios locais e pela taverna do Corvo Encharcado na Rua das Âncoras Enferrujadas, onde as notícias corriam mais que fogo de palha. E a fama de revoltosos contra qualquer sistema abusivo corria às terras da Costa Negra rapidamente, dando mais glória ao Bando do Goblin Cruel. Até que em certo dia, quando Thomas estava na taverna portuária bebendo rum barato, se aproximou dele um humilde aldeão de um vilarejo nas proximidades de Porto Sombrio, o velho Elias, o tecelão de rede, com mãos calejadas e olhos cansados de quem viu muitos invernos. Por acaso o pequenino não faz parte de um certo bando que andam muito falando por aí? Perguntou timidamente o aldeão após se acercar com o Goblin na mesa encardida. Depende muito da parte que deseja saber. Se for de dívidas e vingança, terás que entrar na fila. Vai demorar muito ainda alguém a nos cobrar algo assim. Falou Thomas sutilmente tocando no cabo de sua adaga envenenada, com um risinho macabro na face, encarando de frente o ancião. Não, meu senhor, pelo contrário. Estou em nome de empregadores que precisam muito de seus serviços. Poderíamos discutir até o preço, mas como não temos muito, juntamos 6 sacos de ouro, com muito sacrifício, um para cada membro, e lhe garanto que o motivo é justo. O humilde ancião fez uma curvatura de respeito que intimidou o Goblin de certo modo, de bom sentido. Calma, meu velho, sem formalidades. Estou disposto a ouvir seu pedido, mas tenho de me assuntar com o resto para ver se aceitamos. Então me passe o ocorrido e amanhã aqui mesmo à noite trarei sua resposta. E terminado isso, o aldeão se assentou ao lado de Thomas e expôs a situação. Perto dali, o vilarejo da Pedra Funda sofria nas mãos de ocupadores que se intitulavam os Lordes Maus, liderados pelo cruel capitão Ferrugem, com seus 20 homens armados de armas velhas, armaduras de cota enferrujada e pistolas de pederneira antiga. Cobravam suborno de proteção e excediam metade de tudo o que produziam, inclusive nas minas de prata ilegais, onde colocavam crianças para serviço escravo, fazendo pequenos túneis para não dar na vista de quem passa, pois retirar prata nas terras livres sem licença era crime. Tinham de invadir o forte de madeira que eles fizeram para a ocupação e dar um jeito neles, libertando o jugo dos malfeitores naquela pequena vila, e seria um saco de ouro para cada como recompensa. Então, mal Thomas termina de contar a história ao bando, durante o desgestão no Condés de o Barco, Carmila já se pronuncia favorável, sem nem querer saber do ouro, pois quando mexe com crianças, seu instinto materno aflora como fogo de dragão. Vamos lá, pessoal, não deixemos mais que estes infames maltratem aquelas crianças.
Sim, amiga, sem perdão. Vamos envenená-los da pior forma possível, disse Zana, apoiando a outra Coloboto. Então já estamos em empate? 3 contra 3 que ainda nem falaram? Comentou Thomas esfregando as mãozinhas de satisfação, pois já fazia tempo que não tinham uma boa aventura. Sim, afinal o abuso está bem claro, mas sempre é bom ter um pouco de ouro a mais no bolso. Finalizou Rômulo, dando seu voto também a favor. Boa, então à noite com certeza eu termino este contrato, disse Thomas ansioso para a noite chegar e se mandar para a velha taverna do Corvo Encharcado. E não deu outra. Quando Thomas chegou, o humilde Elias estava lhe esperando na mesma mesa. Aceitando o serviço, marcaram para a missão ser feita depois de eles, por conta própria, reconhecerem o local. Deixaram Gorpo cuidando do navio e saíram disfarçados de trabalhadores errantes pela estrada principal da Costa Negra, a nordeste de Porto Sombrio. Passaram por alguns montes e riachos até encontrarem a bifurcação que dava para o vilarejo de Pedra Funda. Lá fingiram inocência e bateram as portas do Forte de Madeira, o Forte das Sombras de Madeira, erguido às margens do Riacho das Pratas Ocultas, pedindo por trabalhos braçais. Meu lorde, nós podemos arrumar seu forte por umas moedas de prata, quem sabe? Polimos suas armaduras, consertamos suas goteiras, arrumamos suas mesas e cadeiras e então seguimos viagem. Que tal? Disse Rômulo, oferecendo um monte de trabalho por moedas de prata que eles estavam tirando e cunhando ilegalmente do povoado. O líder, Capitão Ferrugem, gostou da ideia. Trabalhadores iriam depois embora, ninguém saberia do efetivo e da capacidade de luta, mantendo o controle melhor com o forte consertado e as armas revisadas. Saindo tudo de graça para os malfeitores, e ainda mais quando o líder foi chamado de Meu Lorde. Tudo ficou mais fácil de aceitar. Pois bem, se alojem nos estábulos e comecem imediatamente. Depois de todo o serviço feito, nós conversamos, e a comida é por conta de vocês, que podem caçar lá fora à vontade. E após acertarem com o líder do bando malfeitor, começaram imediatamente, a consertar tudo no forte, do jeito deles, deixando falhas sutis para a futura operação no local, tão sutis que não poderiam notar naquele momento. O trabalho foi rápido, em uma semana partiram, com 10 moedas de prata prometidas parcamente pelo líder. Em meio aos trabalhos, era Carmila quem caçava a comida deles, e Zana quem temperava, e ficou um bom cheirinho no ar que encantou o Capitão Ferrugem. No final, ele intimidou o bando para ficar com Zana de cozinheira do forte, o que já era premeditado pelo bando. O Goblin teatral, como sempre, chorou na partida, deixando Zana no forte, dando um longo adeus que, mesmo sabendo que era mentira, tocou o coração mole de Zana, que quase chorou também, o que deixava mais real para que o líder não desconfiasse de nada. Merecia um bônus extra a mais pela minha despedida com Zana, disse o Goblin após saírem da mira do horizonte do forte em direção oposta ao vilarejo. Nem sonhando, respondeu Jazão com risos no rosto. Mais 2 dias se passaram e o bando malfeitor nunca comeu tão bem. No 3º dia, todos estavam mortos por causa das ervas venenosas que Zana colocou em seus temperos. Tudo muito silencioso e sem baixas. Então retornaram ao vilarejo informando do cumprimento da missão. E ao saírem, pelo melhoramento que fizeram no forte, ele se incendiou e derreteu tudo o que pudesse ser usado novamente, sem deixar rastros de seus ocupantes anteriores, apenas ruínas inaproveitáveis. Os moradores agradeceram e pagaram o devido, afinal, foram grandes os riscos da missão, nada mais justo. Mas as lendas não acontecem por acaso, resolvendo ocorridos do dia a dia, quando deram na mina de prata ilegal, as minas das sombras prateadas, escondidas na colina do véu, viram que eram muitas crianças em comparação ao tamanho do povoado. O aldeão humilde Elias falou que muitas dessas crianças foram compradas em um mercado de escravos nas terras de um lorde tirano à beira-mar, o Lorde Lúcius do Ferro,
que negociava ilegalmente pessoas escusas da região, e que eles podiam adotar estes que ali ficaram e cuidar deles, para que com o tempo também a vila prosperasse, uma vez que não mexeriam mais com a prata, que só traria desgraça àquele pacífico vilarejo. Então, pactuaram esconder a mina e cuidar das crianças. Sim, eles retornam em parte vitoriosos, pois a vitória ainda não está completa. Pela distância das terras daquele lorde, usar o barco seria mais rápido chegar. Então, deixamo-los nesse ponto, pois a lua já se mandou dos céus, e o amanhecer se aproxima. Que na próxima lua, possamos nos encontrar no derradeiro dessa história, onde um goblin liberta crianças, o bando derruba um senhor de escravos, e um castelo cai pela vontade da rebelião em busca da liberdade. Ah, nobres ouvintes! Quando um goblin chora falso e uma colobô cozinha veneno, até os lordes maus tremem. Até a próxima crônica, que as brumas da Costa Negra vos protejam das minas sombrias e dos mercados escusos de tráfico humano. Boa noite, viajante, que tua jornada nunca precise de pernoites em antigos fortes de madeira, onde o vinho é doce e a comida cheirosa, e o veneno mortal.